Olá, sejam bem-vindos ao Weedcast Toda Beleza Importa, esse espaço incrível promovido pela Weedcare, onde nós trazemos temas maravilhosos do universo da beleza, autoestima, autoconhecimento, saúde mental e também saúde da mulher. E hoje nós temos um tema incrível, né, Paula? Um tema apaixonante para nós, mulheres, né, que precisamos desse autocuidado, dessa saúde. Eu me chamo Ana Paula Rodrigues, eu sou especialista de produtos da Weedcare e hoje, como convidada, nada mais, nada menos do que uma especialista em ginecologia e também professora. Seja bem-vinda, Michele! Obrigada, bom dia para todo mundo. Bom todo dia. mundo que está assistindo, vai ser incrível esse bate-papo. Espero poder ajudar todas as pessoas que vão assistir esse episódio. Com certeza você Sem vai. dúvidas. Doutora Michele, você é ginecologista. Conta um pouquinho de quem é você pra galera entender a profundidade desse episódio aqui. Tá certo. Então, eu sou ginecologista no Rio de Janeiro, mas agora ainda tem mais esse detalhe, né? Não tem mais fronteiras É verdade. mundiais, porque tem a telemedicina, então a consulta online existe. Então, eu me formei em 2002 como médica, fiz o FRJ e resolvi fazer a ginecologia e obstetrícia. Só que a obstetrícia eu já larguei rápido, porque esse negócio de madrugada não dava muito certo, né? Então, eu fui me encaminhando para uma parte bem específica da ginecologia, que é a videolaparoscopia e a histeroscopia, que a gente chama de endoscopia ginecológica. Essa cirurgia que a gente faz pela telinha. Então, a sim. gente não corta, a gente opera por uns buraquinhos, ou bota um aparelhinho lá dentro do útero para filmar o útero. Incrível. E aí, por causa disso, eu acabei focando numa doença específica, que é a endometriose. E bem preocupante, né, doutora? E bem preocupante, que a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante. Além disso, os anos foram se passando e eu conheci uma nova visão da medicina, que é a medicina funcional integrativa, que é o olhar o ser humano como um todo. Então, a paciente não é um mioma, a paciente não é uma endometriose, a paciente, né, não é uma doença. A paciente é um ser humano que tem várias questões, né, no relacionamento, no seu dia a dia, em relação à atividade física, em relação à O alimentação, psicológico. em relação ao sono. Então, nessa medicina, né, funcional integrativa, a gente avalia o ser humano como um todo. E a partir daí, a gente tem que pedir exames mais específicos, mais abrangentes, porque não é só aquele basicão. É muito mais do que o basicão. Nossa, É uma incrível. medicina mais profunda. E preventiva também. O E humanizada. objetivo... Exatamente. E o objetivo é que a paciente entenda que ela tem um papel, né? Ela é a protagonista da saúde dela. Então, o médico tá ali, o nutricionista, o preparador físico, vai ajudar. Mas ela que tem que tomar a decisão para escolher as melhores coisas. E né? sem dúvidas, essa medicina integrativa, a paciente muitas das vezes vai fazer, como de costume, aquele exame rotineiro, né? Que a gente chama de exame preventivo. E com o auxílio dessa saúde, dessa medicina integrativa, você consegue visualizar, você consegue captar outros tipos de comorbidades ou doenças nesta mulher. Então, assim, é interessantíssimo isso. Porque às vezes a gente vai ali fazer um simples exame e aí você consegue ser auxiliada numa outra patologia. É incrível isso, né? Maravilhoso. É verdade. E a gente já entrevistou aqui diversos profissionais, cabeleireiros, psicólogos. E uma coisa que sempre chama muita atenção é que é perguntando por que você escolheu a medicina? Da onde que veio isso? Como que foi o seu começo? Você falou que fez o FRJ, acredito que deve ter sido muito desafiador, difícil. Como é que foi? Por que a medicina? Da onde que veio? Então, na infância eu fiz escola pública, tá? Eu vim da Zona Oeste, fiz escola municipal no primário, no ginásio, mas na minha época se chamava isso, ginásio primário. E eu só fui para escola particular no 2º grau, mas eu sempre fui uma aluna muito CDF. Se eu tirasse nota abaixo de 8, eu já ficava triste. Tive cachumba, fiquei chorando porque ia faltar aula, porque eu não queria faltar aula. Então, assim, eu acredito que esse perfil de estudo que já veio comigo, já direcionou de uma certa forma. E, claro, desde sempre, né, tem todo o glamour ao redor da medicina, né? Sim. É uma faculdade mais difícil para se passar. E, claro, sem hipocrisia. O dinheiro importava também. Então, era uma profissão
que eu sabia que ia, de alguma forma, assim, não ia passar fome, né? Sim. Vai ter sempre um emprego, vai ter sempre um plantão, vai ter sempre alguma coisa. Então, tinha essa questão de ajudar o próximo e tinha a questão, obviamente, financeira. Sim. E aí eu fiz o vestibular e na escola que eu estudei, que foi o Pentágono, um colégio que ainda existe aqui no Rio de Janeiro, o professor falou, não desperdiça todas as suas vagas, né, para medicina. E aí eu não botei medicina na UFRJ e botei nas outras. E eu fiz uma pontuação maravilhosa, então até hoje eu não sei se eu passaria. Resumindo, não passei, né? E aí repeti, fiz pré-vestibular e aí passei para a UFRJ, para o UERJ e acabei optando pela UFRJ. Então, assim, a história não teve aquela história da criancinha que sempre sonhou. Foi mais ou menos isso, né? O meu perfil de estudo, mas essa questão, né, financeira que acabou levando para medicina. E aí, depois que eu fui achando a especialidade, né? Eu não sonhava em ser, vou ser ginecologista. Não, eu não sabia. Só no final da faculdade que eu decidi sobre a especialidade. Foi acontecendo, né? Muito legal essa ideia do que... Mas eu gostaria de ter um adendo. O FRJ que você passou e o ERJ, tudo pra medicina? Tudo pra medicina. Uau! Inteligente, né? Uau! Um pouquinho CDF. Só um pouquinho. Maravilhosa. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Hoje você é médica formada, atende, tem as suas especializações, mas você também é professora. Como que é essa outra vertente sua? Como que aconteceu? Você gosta de ser professora? Então, isso é interessante porque aconteceu por acaso. Ser professora, assim... Eu me sinto professora no Instagram, né? Porque eu ensino bastante. Mas, assim, a carteira assinada de professora aconteceu por acaso porque eu trabalho no hospital público, que eu passei também em primeiro lugar. Uau! Gente... E aí, lá dentro, tem os alunos da Faculdade Estácio, de Medicina. Então, é o internato. É mais no final da Faculdade de Medicina. É a prática ali com o paciente. Então, é o famoso estágio. É tipo um estágio, mas na medicina a gente chama de internato. E aí, lá eu fico com os alunos, junto com os pacientes, ensinando como que atende, como preenche prontuário, esses detalhes do dia a dia mesmo, né? Da relação médico-paciente. E não aquela professora do slide. Não me peça para dar aula de slide. É uma coisa mais prática. Então, aconteceu naturalmente. Eu estava ali, né, já com os alunos e ser, né, médica também do hospital. Nossa, então, assim, às vezes eu esqueço que eu sou professora. Porque a medicina fica tão assim, né? Se envolve tanto, né? E aí eu lembro quando eu tô com os alunos, né? Mas, assim, não tem aquela coisa da professora... da aula tradicional, vamos dizer assim, né? É de fato mão na massa. Você é a professora ali que atua no dia a dia do seu aluno, que é o futuro médico, né? Muito legal. E você falou que, eu me sinto mais professora no Instagram. Hoje a gente vê diversos profissionais das mais diversas áreas fazendo essa migração pro digital, né? A gente que trabalha com marketing até se sente muito honrado, porque é uma área hoje muito necessária para qualquer área. Sim. Você pode se formar em medicina, em advocacia, em nutrição. O marketing ele é necessário para quem quer fazer esse movimento de mais expansão online. Como que tá sendo esse movimento para você? Você acha que é desafiador? Como que você se enxerga nesse mundo mais digital online? Já foi desafiador. Agora eu amo. Então, a história com Instagram... Eu falo Instagram porque é a rede que eu mais gosto de estar, né? Então, em 2018 eu fiz meu Instagram. Eu entrei no Instagram porque eu sou meio assim, tecnologicamente eu fico procrastinando. Facebook, YouTube, essas coisas... O YouTube não, mas e-mail, eu demorei tudo pra... Todas as coisas de internet eu demoro, mas depois que eu entro eu gosto. Mas o Instagram se apaixonou. Instagram foi minha paixão, exatamente. Então, assim... Eu entrei em 2018, mas eu não fazia nada. Postava bem de vez em quando. Em 2020, com a pandemia, que chegou aquela loucura de lives, toda hora tinha live e toda hora eu tava lá em alguma live de alguém. Então, eu conheci a minha mentora, que é a Má Monteiro, e aí comecei a seguir as lives. E ela fez um desafio de 21 dias. E aí, com esse desafio, eu consegui a constância necessária que eu entendo hoje de estar ali todos os dias
nos stories, todos os dias respondendo as caixinhas, fazendo conteúdo pro feed e agora já no YouTube. Então, o que eu percebo dos meus colegas, né, que eles não conseguem ter a constância, eles não conseguem perceber o valor, né, que tem na rede Sim. social. E esse valor, gente, é um valor que realmente vale cada minuto, porque eu consegui migrar do consultório com plano de saúde para o consultório totalmente particular por causa do Instagram. Especificamente por causa disso. Por quê? Quando eu comecei a ter constância, eu ainda trabalhava na Perinatal de Laranjeiras, lá tinha plano de saúde e já tinha sublocado um horário aqui na Barra da Tijuca. Meu consultório que tem plano chegou a 6 meses de agenda. Uau. Por causa do Instagram. Perfeito. E aqui o particular estava indo também. O que eu fiz? Eu bloqueei esse consultório. Eu falei, não bota mais ninguém. Daqui a pouco vai virar o ano Com a e eu não agenda vou dar fechada, conta. É. Bloqueei a minha agenda e continuei, né, no particular e atendendo todas as pacientes que estavam marcadas, de 6 meses para frente. Abri um novo consultório com meu sócio, um dermatologista, Dr. Guilherme, no Leblon. E aí fui movimentando esse consultório particular também. Quando chegou nesse limite de 6 meses, eu não voltei mais. Eu parei de atender plano de saúde naquela data. Então as pessoas... Graças ao poder do digital. Graças ao poder digital, gente. Isso é muito engraçado, porque eu ainda percebo que as pessoas têm um preconceito, os profissionais, eles têm um preconceito de ir para o Instagram. Porque as pessoas acham que ir para o Instagram é somente fazer dancinha. Verdade. Fazer um TikTok. E você consegue crescer, você consegue criar uma autoridade. Outros profissionais vieram aqui que cresceram com o Instagram. Eu também sou causa disso. Eu sei como que é fechar uma agenda para 3 meses e ficar assim, fecha. Porque senão você não dá conta. Porque é uma demanda enorme. Então, é muito interessante quando a gente vê uma médica que é uma profissão muito bem vista na sociedade, falando da importância do digital. Porque o digital é o futuro. A rede social, ela é o futuro ainda. E as pessoas não percebem isso ainda. Mas eu percebo também que as pessoas estão nas redes sociais para poder ajudar algo, né? Você se vê fazendo esse trabalho, você tem essa troca com as suas seguidoras, de você mesmo, porque não necessariamente todas as suas seguidoras vão ao seu consultório. Mas tem Sim. relação com alcance também. Tem um relacionamento, uma ajuda. Como que você se vê nesse papel também de ajudar? Porque eu vi que os seus vídeos são verdadeiras aulas sobre tudo. E um monte de comentários. As pessoas perguntam, tiram dúvidas. Tem um comentário dela que ela fez em um outro vídeo que tem mais de 6.000 curtidas. Por causa da base técnica que ela tem. Como que é isso? Que você se vê nessa papel de professora digital também? É. Isso você falando, até fiquei emocionada, porque, assim, esse é o propósito, né? Ajudar pessoas que eu nunca vou conhecer presencialmente. E eu sinto, assim, essa vibração, né? Eu sou muito positiva no meu Instagram, não fico falando, né, coisas negativas, porque no meu dia a dia eu sou assim. Então, quando a paciente chega no meu consultório, eu sou assim. E tem várias seguidoras que engajam comigo diariamente, que moram no Nordeste, que moram em outros lugares, que eu sei da vida delas, que elas contam, e eu tenho certeza que elas nunca vão virar paciente. Então, realmente, eu entendi que ali é um relacionamento. E eu tenho esse relacionamento com essas pessoas que estão ali, nos meus stories, principalmente, que as pessoas que sempre assistem. Então, eu entendi que eu tô aqui, né, para ajudar. Pra ajudar, de Maravilhoso. verdade. Porque eu tenho informações que eu estudei, né? Informações privilegiadas, que eu posso ajudar tanto as seguidoras, como posso ajudar outros profissionais de saúde, porque é muita informação que tem no planeta, né? Exatamente. É uma Então informação não de chega a qualidade. informação para todo mundo. Sim. Então agora ficou mais fácil, né? Das Ter pessoas acesso. entenderem, ter acesso a informações, procurarem ajuda. Assim, nesse post dessa viralização que ocorreu, eu ensinei ali no comentário como é que faz o diagnóstico correto de endometriose. E a maioria dos comentários que estão atrás dos meus comentários, as mulheres não sabiam. As mulheres imploram por um diagnóstico e não conseguem um diagnóstico porque fazem o exame errado. Um diagnóstico este que, às vezes, as mulheres até buscam. Sim. Mas, por algum motivo,
não conseguem chegar nesse diagnóstico final e o sofrimento continua e as consequências da doença continuam. E aí, quando encontram, nem que seja ali na rede social, gente, existe uma luz no fim do túnel, existe sim alguém que conhece o meu problema e que pode, de fato, me ajudar de alguma forma. Você mencionou, tem paciente, seguidoras, né? No Nordeste, em vários lugares, e que nunca serão minhas pacientes, mas mesmo assim, o seu conhecimento consegue ajudá-las de alguma forma. E isso é incrível, né? Isso é É o incrível. poder da rede social, como tem ajudado, até mesmo nas profissões mais maravilhosas, como a sua, por exemplo. Porque eu percebo que algumas profissões, elas entendiam há uma década atrás que não era necessário investir em digital, né? E quando eu já falei essa frase aqui, a profissão influenciador digital, ela é muito nova. Ela é de menos de 10 anos pra cá, né? Então, as pessoas entendiam que não era necessário. Mas assim, eu vejo que você é muito ativa. É vídeo, é stories, é caixinha de pergunta, é presença em podcast. Como que você lida pra conciliar a agenda, a sua carreira, a sua criação de conteúdo? Porque muitas pessoas se pegam nisso. Eu não sei fazer, gente. Eu não me dou bem com rede social, não sei mexer em telefone. Como que você lida com isso, pra conciliar isso? Então, eu entendo que tudo que está no digital faz parte do meu trabalho também. Ótimo. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, então não dói para fazer. Eu vejo que alguns colegas não gostam e fazem meio que com dor. Então, para mim é muito prazeroso estar, né, sempre ativamente ali no Instagram e nas outras redes também. Então, eu toda hora eu tô pensando sobre isso. Então, no dia a dia do consultório, uma paciente não foi. Eu vou fazer alguma coisa relacionada à rede social. Porque é isso que faz meu consultório girar também. Sim. Então, quando eu tô com meus filhos, eles sabem também. A minha filha me viu me maquiando para vir hoje. Então, ela vibra também comigo, assim. Então, eles participam. Eu não tenho problema de... Assim, cada um tem uma posição em relação a isso. Mas, já que é uma rede de relacionamento, eu mostro a Michelle real, da vida real. Então, a Michelle que é mãe, a Michelle que namora, a Michelle que vai no pagode, a Michelle que ama o Thiaguinho, que todo mundo sabe que eu amo o Thiaguinho. Então, assim, a minha rotina eu mostro no Instagram. A Michelle que faz atividade física, que também, o que eu prego, eu também tenho que viver, exatamente. Então, é fácil para mim ficar ali com uma certa frequência, porque de manhã, ou de tarde, ou de noite, eu sei que aquilo tá ajudando alguém, de repente tá trazendo uma informação que importa para dar a virada de chave, ou só uma coisa positiva, uma coisa de reflexão mesmo, que vai ajudar uma pessoa naquele dia. Então, para mim, assim, é fácil. Eu entendo que não é fácil para todos os meus amigos, mas, resumidamente, vale a pena mesmo se não for fácil. É leve, né? Você faz de forma leve. O resultado vem. E você falou uma palavrinha aí bem importante. Virada de chave. Gente, a gente entende que conhecimento às vezes não chega para todo mundo, a oportunidade não chega para todo mundo. E existem muitas mulheres que têm essa dificuldade ou até mesmo preconceito de visitar, de consultar um médico ginecologista. A partir de que idade você orienta a primeira ida a um consultório? A primeira, gente. Porque assim, depois de uma certa idade, de uma vida sexual ativa, você sabe que você precisa fazer o exame preventivo de tanto em tanto tempo. Isso aí é normal. Mas às vezes aquela primeira visita, qual a idade que você recomenda? Olha, se a criança, né, vai se desenvolver, né, a menina vai crescer pelos, vai crescer a mama. Nesse momento, já para os pais, já tá dando sinal que tá chegando próximo da primeira menstruação. Então, ali ao redor dessa primeira menstruação, já é interessante a menina ir no ginecologista. Não vai ser examinada, vai ser um bate-papo. Sem falar na questão, né, da primeira relação. Quando que essa menina que virou adolescente vai começar a ter a primeira relação? A gente não vai saber. Então, o ginecologista, como um profissional, ele já vai poder ensinar algumas coisas, falar sobre métodos contraceptivos, se aquela
adolescente já estiver pensando em alguma coisa, já falar sobre a importância do uso do preservativo, da importância da vacinação para o HPV. E aí, se essa mulher só aparecer no ginecologista, quando ela já fez tudo e mais um pouco... Fica mais difícil, ela né? vai ficar mais difícil, já perdeu um time. Então, eu diria assim, na adolescência, próximo da primeira menstruação. Até porque essa primeira menstruação, nos primeiros 2 anos, pode acontecer coisas meio loucas. Pode não ter data certa para menstruar, pode menstruar muito, que a gente chama de amadurecimento do eixo hormonal. Então, essa menina tá ficando madura, os hormônios dela, o eixo. A partir de 2 anos, as coisas têm que ficar regular. Se não ficar regular, a partir de 2 anos da primeira menstruação, tem que investigar, tem que entender se está acontecendo algum problema. Então, é o ginecologista que vai fazer esse diagnóstico. Mas os pais que podem estar vendo esse vídeo, já fica com um alerta de levar, né, para um bate-papo. Porque nada vai acontecer, não vai ter nada invasivo, né, nesse primeiro contato. Mas é mais um bate-papo com essa criança adolescente, né? Então, como mãe de menina, né? Eu sou mãe de uma menina de 9 anos. O quanto antes a gente começamos a observar as mudanças, né, no corpo da nossa filha, já gente, por favor, visite um especialista em ginecologia, que é importantíssimo para a saúde dos nossos filhos. Eu já ouvi, tá, Michele? Pode ser preconceito, pode ser até feio falar, mas já ouvi de amigas no trabalho, em outros lugares que eu já passei, não, mas eu vou levar precocemente no ginecologista, eu vou despertar. Gente, você não vai despertar algo sexual na criança porque você levou o ginecologista. É forma de prevenção, realmente, né? E falando ainda em consulta, vamos falar um pouco do preventivo, né? O exame preventivo que é muito falado, mas pouco executado entre as mulheres, né? O que é, de fato, o exame preventivo e o que ele pode evitar, os danos para a saúde da mulher que ele pode evitar? Então, o exame preventivo faz parte do exame ginecológico. Então, a gente bota um aparelhinho, que a gente chama de bico de pato, lá dentro, né, da vagina. Por quê? Porque lá dentro tem o colo do útero. E nesse colo do útero pode acontecer alterações nas células que a gente vai colher o material. Esse material vai ser avaliado por um outro médico, que é um patologista. E é preventivo de quê? Previne o quê? Previne o câncer de colo do útero, que é, infelizmente, um câncer bem agressivo e que acomete mulheres jovens. Então, a partir do momento que a mulher teve uma relação sem preservativo, mesmo que seja a primeira relação, ela pode adquirir o vírus HPV. E esse vírus, com o passar dos anos, pode alterar essas células do colo do útero e levar ao câncer de colo do útero. Por isso que a gente fala da vacinação para o HPV, para evitar essa situação. E aí, ideal que a paciente seja virgem, porque aí nunca teve contato com nada. Se protege, né? Se protege contra o vírus, né? Os principais vírus, porque são vários subtipos, são vários numerozinhos. Tem números mais arriscados para câncer e tem números que causam verruga na região genital. Então, o preventivo, a mulher vai lá, ou o enfermeiro, ou o ginecologista vai colher o material e vai mandar para avaliação. Se esse material vier com uma alteração pré-maligna, a pessoa vai fazer um outro exame que se chama colposcopia, para ver se vai ter que fazer biópsia, tirar um pedacinho, e vai evitar que essa lesão evolua para um câncer. Então, é preventivo isso. Então, vai fazer um diagnóstico, uma lesão antes de ser um câncer. Olha a importância da visita ao médico ginecologista. Gente, você previne um câncer super agressivo. E detalhe, essa evolução para o câncer de colo do útero demora 10 anos. Então, se você fugir do ginecologista, aí você tem risco. Agora, se você não fugir, você não tem risco. Que você vai ser cuidada, né, em relação a isso. Vamos falar de higiene íntima. Qual a importância? É um tabu. Muitas podem ter até um pouco de vergonha, mas é importantíssimo uma higiene íntima correta. Não é simplesmente
o vulgo lavar. Existe sim, Sim. um ritual bacana, um ritual específico para higiene íntima. Você consegue ajudar a gente assim com alguma? Ó, esse tema é bem importante e bem contraditório nas redes sociais, né? Eu já ouvi Cada algumas um coisas. fala uma coisa. Então, tem ginecologistas que falam para não passar nada, só passar água. Só água. Eu acho também, não sou da galera da água. Mas, pra gente entender a higiene íntima, vocês têm que entender que lá, né, a perereca, ela tem bichinhos. Ela tem bactérias do bem, tem bactérias do mal, tem fungo, que é a cândida. Mas tá todo mundo vivendo lá. Tá todo mundo na bem. paz, teoricamente, né? Então, quando a gente começa a passar muita coisa química lá, a gente pode mudar o pH da vagina. Porque a vagina é mais ácida, tá? Então, essas bactérias do bem deixam a vagina ácida. O sabonete que a gente usa no corpo, aquele de barra, ele é básico. Então, vagina ácida, sabonete é básico. Então, quando a gente pega o sabonete de barra e bota lá, a gente está mudando o pH. Então, a gente está favorecendo a proliferação de outras bactérias, que não a que a gente queria. A gente está mudando a flora vaginal, a flora natural. Desequilibrando. E aí, você pode favorecer o aparecimento de uma doença, por exemplo, que a gente chama de vaginose bacteriana. Essa doença causa um corrimento com cheiro de peixe. Não é uma coisa grave, mas é uma coisa bem desconfortável, né? Então, é quando tem mudança do pH e aí prolifera uma bactéria que se chama Gardnerella e causa esse cheiro ruim. Então, quando a gente desequilibra ali a flora usando sabonetes normais, outro sabonete, pelo amor de Deus, é o sabonete bactericida. Você não pode usar sabonete bactericida lá lá na perereca. De jeito nenhum. Porque aí você vai matar todas as bactérias, boa, ruim, qualquer coisa. E vai dar ruim. Porque aí vai vir, sabe quem? A candidíase. Que é a coceira, aquele corrimento tipo leite talhado. Porque você matou todas as concorrentes dela. Porque existe a bactéria boa e a bactéria ruim naquele local. E ainda existe o fungo, que é a cândida. A cândida não é bactéria, é um fungo. Então, se você extermina com as bactérias, fica lá só o fungo. Fica vibrando. Vamos lá, vamos coçar. Vamos atacar. Vamos atacar essa pessoa, entendeu? Entendi. Então, a escolha, né, da higiene íntima é importante. Então, a minha sugestão para vocês é que use o sabonete íntimo, você pode usar, mas não precisa ficar lavando freneticamente. Uma lavagem por dia, o resto você usa, de repente, um sabonete neutro também, aquele de bebezinho, recém-nascido. É uma estratégia, porque aí você não vai mudar o pH da sua região íntima. Então, a indicação é um sabonete íntimo e um sabonete de pH neutro para intercalar. Ou você usa só o sabonete neutro, né? O que você acha melhor, mas não usa sabonete normal. E nem o bactericida. Pelo amor de Deus. E outro detalhe, gente, pelo amor de Jesus, não é pra lavar lá dentro. Não tem que passar nada lá dentro do canal vaginal. Não tem que botar dedo lá pra lavar lá dentro. É só por fora. É só ali nos grandes lábios, nos pequenos lábios, onde tem os pelos. Não lava dentro. Vai matar os bichinhos bons, vai dar ruim. Olha só, gente. Uma aula. Uma aula aqui no nosso podcast. Uma aula mesmo. Eu não entendo nada. Eu tô sentindo você um pouco quieto. Eu não entendo nada, gente. Eu sou gay. Aí que eu entendo menos ainda. Gente, eu só vou escutar. Não é meu local de fala. Eu gosto da sua... Não gosto da companhia dele? Sim, não, eu tive uma aula, porque quando ela falou que não pode nem botar lá dentro, porque quando ela tava explicando, eu tava tentando imaginar. E eu imaginei botando lá dentro. Quando ela falou assim, não bota, a minha imaginação foi, não, tira a mão, nada de lá dentro. Aprendi. Só fora, só Um dia eu vou poder ajudar alguém com essa informação, porque eu não entendo. Conhecimento liberta. Conhecimento não liberta. serve pra você, mas você vai repassar essa informação, você pode salvar uma vida. Exatamente. Então agora vamos falar de menopausa. Esse assunto também é muito polêmico e muitas mulheres
sofrem com os sintomas da temida menopausa. Gente, acontece, a gente precisa crescer, evoluir e com a chegada da idade, né? Isso é variável também, pelo que eu sei, é variável, não é algo fixo para todo mundo. Umas vão ter os sintomas da menopausa mais cedo, outras mais tardiamente. O que a gente pode falar a respeito da menopausa? Existe tratamento? Você é a favor? Contra a reposição hormonal? Fala um pouquinho pra gente. Esse tema é atualmente um dos temas que eu mais falo na minha rede social. Porque, infelizmente, ainda tem muitos tabus relacionados a essa fase da mulher. Toda mulher vai ter sua menopausa. Sua menopausa é a última menstruação. Então, você tem que ficar 1 ano sem menstruar. A partir dali, aquela data foi sua menopausa. E a partir dessa data, você não pode mais sangrar. Sempre que você sangrar, tem que investigar com o ginecologista o que pode estar acontecendo de errado. Mas antes dessa data fatídica, né, que muitas mulheres temem, muitos anos antes, a gente tem o que a gente chama de transição menopausal. A gente já começa a ter sintomas. Então, os primeiros sintomas dessa fase da mulher são insônia, irritabilidade, você quer matar o seu marido todos os dias, não mais só na TPM. E eu vou botar desculpa agora na menopausa. Eu não posso. Não, tem que ficar quietinho. Algumas mulheres começam a ter aquelas ondas de calor, então você tá dormindo, aí você bota mais frio esse ar, aí você descobre tudo, fica suada, vem aquele calor no pescoço, daqui a pouco você tá com frio, cobre de novo. Aquele caos de madrugada, e muitas vezes esse calor na madrugada faz você acordar, você não consegue mais voltar a dormir. Então, tem mulheres que demoram para dormir e tem mulheres que acordam 3 horas da manhã, como se fosse de dia, perde o sono, e isso atrapalha totalmente a qualidade de vida dessa pessoa, né? Além disso, começa a ganhar aquela pochete. Sabe aquela pochete da barriga? Tem a ver com essa fase da transição menopausal, porque a mulher começa a ter resistência à insulina. Então, a insulina dela começa a aumentar a quantidade, por isso ela tem que fazer dieta, tipo, sempre, né? Ter um controle bem regrado da alimentação e exercício, senão vai ser mais difícil emagrecer. Ela tende a engordar porque o metabolismo muda. E essa mulher vai ter também o quê? Queda de libido. Né? Tudo vai por água abaixo. Então, ela tá irritada, quer matar o marido, não quer transar. Ela tá com insônia, ela não consegue trabalhar. Com a pochete. Aí, com a pochete, Gente, a autoestima dela vai lá pro chão, né? Ela não se reconhece mais. Mulheres que gostavam de sair começam a querer ficar em casa, querer ficar sozinha, uma tendência à depressão. Então, muitas mulheres, na verdade, não ficam ligadas nisso tudo que eu tô falando. Então, fiquem atentas, vocês mulheres ao redor dos 40 a mais, tudo isso que eu tô falando, que é pra vocês. E muitas vão parar no psiquiatra. Eu ia falar isso. Porque o que chama mais atenção é a depressão. Vai começar a tomar antidepressivo e, na verdade, são os hormônios que estão ficando loucos. E se ela for no ginecologista que não está atualizado, né? Porque eu venho me atualizando muito nessa parte da medicina integrativa. Eu faço curso de reposição hormonal em mulheres, já fiz 2 cursos, que é o RAIN, que se chama. Eu faço parte de uma mentoria de reposição hormonal, então são 80 médicos discutindo só sobre reposição hormonal, meu mentor, doutor André Vinícius. E então a gente está imerso nesse tema. Então, as mulheres que têm essa oportunidade dessas informações vão entender que é importante sim fazer a reposição hormonal e não tem que esperar a menopausa chegar. Não tem que esperar acabar o hormônio, né? Não tem que esperar essa data da menopausa. Eu posso tratar previamente. Você tem que começar a tratar antes da menopausa chegar, quando começam os sintomas. Porque a gente aprende na medicina que a clínica é soberana, mas muitos médicos estão apegados ao quê? Ao exame laboratorial, ao papel, quer tratar o papel. Mas o papel demora para mudar. Os exames laboratoriais demoram para se alterar, para provar que aquela mulher realmente está na menopausa. Que a gente vê um hormônio chamado FSH, ele começa a aumentar.
Ssó que na hora que ele aumenta, coitada, essa mulher já passou 5 anos da vida dela sofrendo pra caramba. Se ela não acabou o relacionamento, se ela não saiu do emprego, porque ainda tem isso, separação, sai do emprego, porque ela não se reconhece, ela não se aguenta. Então, o que aconteceu, né, no mundo em relação à reposição hormonal? Existia um estudo muito grande, que é o WHI, foi em 2011, que meio que botou, né, deixou a reposição como, causa câncer, dá infarto, é péssimo. Só que esse estudo foi feito com um remédio que chamava Premarin, até existe ainda, que era feito de urina de égua prenha. Então, não é um hormônio natural. É um hormônio totalmente sintético, com um tipo de progesterona sintética. E foi feito numa população mais velha. Aí deu ruim. Deu ruim. E aí já provaram que deu ruim porque foi escolhida uma população errada, com hormônio errado. Então, as coisas mudaram. Graças ao bom Deus, a gente vai ter a oportunidade de fazer reposição hormonal. Eu já comecei a minha, 2 hormônios já comecei. Porque agora a gente faz com hormônios bioidênticos. São hormônios isomoleculares. Então, é uma molécula que tem no nosso corpo. É igualzinha que tem lá dentro da gente. Perfeito. Então, é o estradiol, que é o hormônio feminino, igualzinho. Testosterona e progesterona, igualzinho que a gente tem. Só o que importa também para mudar esses riscos e esses mitos, esses temores em relação principalmente ao câncer de mama, é a escolha individualizada para aquela paciente. Para cada um. Então, a dose correta, né, a menor dose necessária para melhorar aqueles sintomas que ela está tendo, e a via de administração, porque isso vem mudando também muito. Então, a progesterona, a gente usava pela via transdérmica, agora a gente não deve mais usar. É progesterona natural por via oral. O estradiol é transdérmico. A testosterona é transdérmica. Então, o estradiol via oral ou a testosterona via oral é perigoso, sim. Então, a gente escolhendo da forma mais segura, a mulher só vai ter benefício, porque a reposição hormonal ainda protege ela contra infarto, doenças coronarianas, protege o osso dela não ter osteoporose. Perfeito. Então, esse temor, esses mitos relacionados à reposição, a gente está aqui, para acabar com esses mitos hoje, parou. Tem que procurar um profissional atualizado para fazer uma reposição hormonal segura e para você ter sua vida de volta. Porque, com certeza, se você está passando por isso, você está pensando assim, virei um zumbi, não me reconheço. Mas você pode ter sua vida de volta, sim. É só escolher o caminho certo. Nossa, maravilha. Muito bom. Escutar isso como mulher, eu estou com 36, daqui a uns anos eu começarei a fazer, depois dessa aula, minha reposição hormonal, para que eu não passe por esses sintomas aí citados por você. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de DIU. Gente, vamos falar sobre DIU. Hoje a gente entende que muitas mulheres têm optado, né, pelo DIU. Eu sei que existem vários modelos de DIU para cada tipo de pessoa, cada tamanho de útero, né? Se eu estou falando correto, tem um exame que é feito, vê o útero, e aí para a melhor indicação a respeito do DIU. Você pode falar um pouquinho a respeito desse método, se você acha que esse método é seguro? Fala um pouquinho pra gente a respeito do DIU. O DIU, eu vou até olhar pra câmera, porque o DIU é o método contraceptivo que eu mais indico e que eu mais gosto e que eu uso, inclusive. Eu também. É um método seguro, de longa duração. Então, você não precisa ter que ficar lembrando de tomar aquele comprimidinho. A eficácia, né, do DIU é tão eficaz quanto a pílula anticoncepcional, porque existe um terrorismo, né, na rede social. Bota a foto do bebê segurando o DIU. Gente, aquilo é montagem, tá? Não existe essa fotinha do bebê segurando o DIU, não. Então, existe um medo, um temor do DIU não dar certo, mas nenhum método contraceptivo é 100%, tá? Nenhum. Só não fazer. Só abstinência, que é 100%, tá? Mas nenhum é 100%, mas todos são muito seguros. Então, a chance da pessoa engravidar com um DIU, ou com a pílula, ou com a laqueadura tubar, ou com a vasectomia, é uma chance pequena.
mas não é zero. Então, sobre o DIU, né? Os tipos de DIU. Existe o DIU hormonal, que tem um hormônio lá chamado levonorgestrel, que é um progestágeno. E aí, esse DIU só tinha um, que era o Mirena. Agora já tem o Cailina, que eu já descobri que é o que você usa. Aham. Esse DIU dura 5 anos e é um método muito seguro. Muito seguro mesmo. É um dos métodos mais seguros. Sigo invicta, sigo É. invicta. E aí, o DIU hormonal, qual é o benefício do DIU hormonal? Para as mulheres que sangram muito ou mulheres que não gostam de sangrar, é um método interessante, porque a tendência é que você diminua o sangramento ou até não sangre. Cesse totalmente o sangramento, principalmente com Mirena. Então, para algumas mulheres, elas gostam. Só que existe uma vibração, né? Eu percebo isso até na minha rede social, de cada vez mais as mulheres entenderem que o hormônio, né, os hormônios em geral das pílulas anticoncepcionais, não são uma maravilha. Não é tão tranquilo assim usar hormônio a vida inteira. Então, muitas mulheres estão preferindo métodos não hormonais, como o DIU de cobre. Então, bem antigamente, só existia o DIU de cobre puro, que dura 10 anos. Esse DIU de cobre, qual era o problema dele? Ele sangrava muito, a pessoa sangrava muito. As mulheres, algumas, tinham hemorragia e tinham cólica. Aí houve uma evolução, né? O mundo evolui, graças a Deus. E agora a gente tem um DIU de cobre com prata. Então, essa prata dá uma estabilizada no cobre e a mulher não sangra tanto, né? A menstruação fica mais ou menos a mesma coisa. E ele dura 5 anos, assim como o Mirena. Então, o DIU de cobre com prata é um método não hormonal. Então, você vai ficar natureba sem engravidar. Então, esse método, o DIU de cobre com prata, é o método que eu mais indico. Um método não hormonal, de alta eficácia, que dura 5 anos, não precisa ficar lembrando que tem que usar alguma coisa. Agora, é importante ressaltar que as usuárias de DIU, tá? Não vá lá no ginecologista, bota o DIU e desaparece Esquece. do planeta Terra, não, tá? Não pode. Tem que ficar acompanhando com a ultrassonografia para saber se o DIU tá na posição correta. Porque ele pode realmente se deslocar. E só a ultrassonografia que vai saber se ele tá na posição certa ou se deslocou. Porque se ele se deslocar, Ele perde a eficácia. ele perde a eficácia. E aí sim você começa a ter risco de Sim. engravidar. Sim. E a respeito, ainda falando do DIU, a respeito de efeitos colaterais, que é um outro medo das mulheres. A acne, o ganho de peso, queda capilar. E aí são alguns sintomas, né, citados por algumas mulheres. É verdade. O DIU hormonal, né, apesar da propaganda dele, tem pouco hormônio, a ação é local, somente no útero. Não é bem assim. Tanto que a gente vê algumas mulheres com acne, algumas mulheres que relatam essa mudança. A mudança de peso não é tão comum, mas a acne pode acontecer sim com o DIU hormonal. O DIU não hormonal, não. Se ela for ter que ter acne, ela tem acne por conta dela, por outras questões, que pode ser até o ovário policístico, que é outra coisa que a gente pode falar também. São muitos tópicos. São pra muitos falar. temas que precisamos falar. Mas, assim, o DIU é um método... O problema do DIU, inicialmente, é a dor, né? Uhum. A dor da colocação do DIU. Realmente, é um procedimento que a gente bota o bico de pato, pinha o colo do útero, tem que medir o DIU, depois enfia o DIU. Então, seriam umas 3 dores ali. A primeira... A mulher tem que ser meio forte nessa hora, né? Quando ela bota no consultório. Mas tem a opção, obviamente, que é a opção que eu indico, botar com o anestesista, com um ser humano anestesista, no centro cirúrgico, com toda a tranquilidade, sem dor, principalmente. Nossa, maravilha. Maravilhosa, uma verdadeira aula sobre esse universo da mulher, né? A gente aprendeu muito aqui. Eu acho que quem tá assistindo ou ouvindo também deve ter alertado pra muitas coisas. E principalmente uma pessoa, eu que era
sempre sendo leiga, eu não sabia nada desse universo. Mas assim, é Aprendi bom, muito. né? Porque É. assim, por mais que... Ah, tá bom, não é meu lugar de fala, mas é muito bom você saber. Às vezes tem uma prima na família, chegou Sim. ali pra almoçar na casa da avó, a prima tá ali deitada, muita dor, sangramento. Ó, eu já ouvi sobre isso. É. Gente, o conhecimento, ele liberta. Às vezes você tá ouvindo, é a sua irmã que tem algum sintoma, às vezes a sua esposa tem algum sintoma. Então, assim, é maravilhoso a gente poder discutir, a gente poder conversar sobre a saúde da mulher. Afinal, né, gente? Sim. A mulher, E ela... a saúde faz parte de um todo, né? De um todo. Autoestima. Ninguém consegue ter autoestima elevada quando tá passando por muitos problemas de saúde. Não tem, é muito Mas difícil. eu vou começar, eu vou levantar aqui uma bola pra você que você vai ficar bem encantado, porque você é bem vaidoso. Então, calma aí. Isso, se prepara. O que a senhora não, o que você acha a respeito do chip da beleza? O chip da beleza hoje é uma febre. Gente, coloca um chipzinho, as coisas mudam, a pele muda, o cabelo muda, ajuda a perder peso. Gente, isso é... Nem sabia que existia isso, gente. É, Onde que eu mas compro? existe. Então, vamos... Então, Quero quanto que é a 3. consulta? Quero 4, tá? Quero 4 já. Mas assim, a gente fala brincando, mas tem sido algo muito... Falado, né? Muito, muito. Todo mundo quer fazer. Agora tem a soroterapia da beleza também. Que você fica ali no sorinho recebendo beleza. Gente! Conta pra gente. Olha só, não falei que ele ia ficar bem feliz? Conta pra gente um pouquinho. Olha, e realmente a gente precisa falar isso aqui abertamente. Na verdade, não com esse objetivo da beleza, muito pelo contrário, para desmistificar isso e falar a verdade. Porque o que a galera tá falando por aí não é a verdade, gente. Vocês vão pagar caro e literalmente vão pagar caro com feiura. Porque esse chip pode ser, sim, o chip da feiura. Eu vou explicar por quê. Gente, eu achei que a solução tava aí no chip. Seus problemas não acabaram. Não existe milagre nessa vida. Papai e mamãe fez errado, deu ruim. Não existe milagre. Você precisa fazer o que tem que ser feito, né? O que é certo. Que é alimentação, exercício físico, muitas vezes suplementação. Mas por que, né, criaram esse nome que nós médicos não gostamos? Quem inventou esse hormônio, quem inventou esse implante, porque não é um chip, é um implante, é um tubetezinho pequenininho de silicone, pode ser de silicone, pode ser um tubete de uma substância, meio uma farinhazinha, que a gente bota não no braço, esse do braço se chama Implanon, e é um anticoncepcional, não é o chip da beleza. O chip da beleza, fique bem claro, é a gestrinona. A gestrinona é um tipo de progesterona sintética. Então, ela foi criada para endometriose, há muitos anos atrás. E aí, o doutor Elzimar Coutinho, que é um brasileiro muito estudioso, já falecido, começou a estudar e colocou a gestrinona nesse tubete de silicone. E esse tubete é colocado aqui, na marca do biquíni, no bumbum, que é colocado o implante. Então, a gestrinona, ela é um hormônio que ela tem uma ação anti-estrogênica, antiprogesterona, e ela aumenta a nossa testosterona livre. Então, ela é um hormônio sintético, ela não é um anabolizante, né, classicamente, mas ela acaba mudando os nossos hormônios. Então, o que acontece? A mulher que já tem um estilo de vida, né, regrado, malha todo dia, se alimenta bem, e por acaso ela tem endometriose, que depois a gente vai falar sobre endometriose, mas ela pode ser tratada, né? A endometriose dela pode ser tratada com a gestrinona. É um hormônio maravilhoso para endometriose. Já que a endometriose é uma doença estrogênio dependente. Então, eu quero baixar o estrogênio dessa mulher, aí eu boto a gestrinona e eu vou estar tranquilizando a doença, deixando a doença quieta. Acalmada. Acalmada. Só que, como ela acaba liberando mais testosterona nossa mesmo, que ela diminui uma proteína que se chama SHBG. Essa proteína é a proteína que liga os hormônios. Todo mundo fica apertado ali com ela. Se fica menos proteína, os hormônios ficam mais, né? Livre, leve e solto. Então, nossa testosterona,
que é o hormônio masculino, né? Fica mais livre. Então, o libido melhora, o ganho de massa muscular melhora, melhora a celulite, melhora a perda de gordura. Só que essa é a parte bonita. A parte da feiura pode dar acne, pode cair cabelo, pode começar a crescer muito pelo. E se o médico errar a mão, pode crescer o clitóris, pode engrossar a voz. Então, se a pessoa é uma cantora, é perigoso até ela colocar a gestrinona. Pode mudar o tom de voz da pessoa. Então, esse uso estético foi contraindicado e proibido. Nossa, A muito gente bom. não pode estimular o uso estético da gestrinona. Muito pelo contrário, a gente pode ser até, de uma certa forma, processado por isso, se a gente se coloca como estimulando o uso estético, porque a gestrinona, o uso dela é médico. Então, é para endometriose, é para TPM extrema, é para miomatose uterina, e não para a parte estética. Aí eu fico imaginando, né? Uma mulher, a Big Brother, eu vou usar para ficar mais bonita. Só que a mulher não tem doença nenhuma. Aí ela vai botar um negócio, que ela nem tem doença, achando que vai ficar mais gostosona, e aí ela fica careca. E aí, ela vai tolerar um negócio desse? Então, para a mulher que não tem doença, os efeitos colaterais negativos, né? A acne e a queda do cabelo, pode ser efeitos colaterais desastrosos. Porque ela não tinha nada, cara. Ela botou uma coisa que ela nem precisava botar. O corpo não tem a necessidade do hormônio e aí acaba fazendo um efeito que contrário, né? Então, gente, é melhor malhar, é melhor fazer dieta, é melhor, né? Paula, não vai ser. Não vai ser dessa vez. Por essa parte, corta aí. Poxa, você foi tão empolgada na solução. Eu achei que eu ia dar a solução pra sua vida, não consegui. Academia. Desculpa. Pra mim, sai fora. Não, pra homem que não vale mesmo. Não Aí vale. o homem, se quer usar alguma coisa, vai usar a testosterona direta. Não precisa usar a gestrinona. Maravilhosa. E você falou sobre endometriose, né? Você falou que é um dos temas que as pessoas mais falam nas suas redes sociais, mais te perguntam. O que você tem a falar sobre isso? Olha, olhar pra câmera de novo, porque esse tema é importantíssimo. Atenção, você mulher, não importa a sua faixa etária, se você acabou de menstruar a primeira vez, ou se você tá perto da sua menopausa, que fique bem claro para você. Cólica menstrual intensa não é normal. Nunca foi, nunca será. Por mais que você tenha ouvido de 10 ginecologistas que cólica é normal, não é normal ter cólica. Não é normal ter dor na relação, principalmente quando o pênis está lá no fundo. Não é normal sentir uma fadiga extrema, vontade de ficar estatelada na cama no período menstrual. Não é normal ficar tendo diarreia no período menstrual. Não é normal ter cistite, aquela dor para fazer xixi no período menstrual. Tudo que acontece muito exacerbado na sua menstruação pode ser endometriose, que é uma doença comum, benigna, mas que atrapalha a qualidade de vida de qualquer mulher. E 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Então, é uma doença muito prevalente. E pode estar acontecendo com você. E a gente vai falar sobre diagnóstico, obviamente. Isso aí. Porque, gente, depois de... Eu, por exemplo, na minha adolescência, né? A gente sente cólica, a mãe dá um remedinho, passa um Buscopan, por exemplo, e a gente acha que é super normal. E às vezes não é, né? Às vezes pode ser... Existe tratamento? Existe tratamento e, na verdade, assim... qualquer cólica, Michele, é endometriose? Não, também não é assim. Mas a história clássica da endometriose é uma cólica que vai piorando com o passar dos anos. Então, a gente chama isso de dismenorreia progressiva, essa dor que vai piorando. Às vezes, a mulher até desmaia, a adolescente falta aula. Então, isso não é normal. Ela toma um remédio, não passa, toma outro, não passa. Tem que ligar o pisca-alerta para endometriose. E aí, até que prove o contrário, tem que pensar como se fosse endometriose. Só que o que acontece? A mulher vai parar no ginecologista e ele vai passar uma ultrassonografia transvaginal simples. E esse exame não faz o diagnóstico de endometriose.
O exame que faz o diagnóstico é um exame que tem que ser feito com preparo intestinal. Então, essa mulher tem que fazer uma dieta na noite anterior, tem que tomar laxante para fazer tudo. Limpar, né? Chega lá no dia do exame ainda tem mais coisa para fazer. Por quê? O diagnóstico pode ser feito com ressonância nuclear magnética da pelve, com preparo intestinal. Então, quando ela chegar lá, no dia do exame, ela vai tomar um Buscopan na veia, vai colocar um gel na vagina, um soro via retal, além disso, o contraste de gadolínio. Tem que ter isso tudo. Ah, não, mas eu não botei nada, não botaram nada desse preparo aí. O exame já não está mais confiável. Não é tão confiável assim o exame. Porque um dos locais que a endometriose gosta é no intestino. Ela gosta de fazer foco ali. É como se fosse uma cicatriz, uma fibrose. Então, o intestino tem que estar vazio. E esse gel é para fazer um contraste na hora da radiologista olhar, para ela conseguir visualizar os focos. Então, tem mais um detalhe. Não é qualquer radiologista que sabe fazer o diagnóstico de endometriose. Eu, aqui no Rio de Janeiro, eu indico 2 médicas só. Porque eu tenho certeza que elas sabem fazer o diagnóstico. Nos outros estados, aqui é mais ressonância. Nos outros estados também tem a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal também. Então, é um médico radiologista que estudou endometriose e que sabe ver. Ah, não, eu vou fazer uma ultrassonografia, mas já que eu ouvi o podcast, vou fazer um preparo, vou tomar um Dulcolax aqui e vou lá ver se eu tenho endometriose. Não adianta, porque aquele médico não foi treinado, o olho dele não foi treinado para ver endometriose. O médico tem que saber fazer a leitura do exame. Exatamente. Então, nesse comentário que eu fiz, que tem 6.000 curtidas, muitas mulheres falam isso. Ah, mas eu fiz o exame, eu sempre fiz ultra, nunca ninguém me falou nada. Eu já fiz a ultra com preparo e não vi nada. Porque ainda tem mais um detalhe. Essa doença é tão louca que para o radiologista ver a endometriose precisa de mais de 4 milímetros. Então, é um negócio que mal a gente vê e enxerga, né? Não tem nem 1 centímetro para ela conseguir ver. Mas existe endometriose menor, que a gente chama de endometriose peritoneal. Então, nem nesses radiologistas super não conseguem ver. E aí só vai conseguir um diagnóstico fazendo uma cirurgia, que é a videolaparoscopia. A videolaparoscopia diagnóstica, que é uma cirurgia pela televisão, com buraquinhos, né? Um buraquinho que entra pelo umbigo, mais 3 no pé da barriga, que a gente vai olhar e vai ver se tem uma sujeirinha de endometriose ali. Porque a endometriose ainda tem isso. Ela não é uma doença diretamente proporcional. O que é isso? A pessoa pode ter pouco foco e muita dor, morrer de dor. E a pessoa pode ter endometriose profunda, que é caroço de endometriose, assim, um caroço no intestino, quase obstruindo o intestino, e ela não ter dor nenhuma. E acabar fazendo diagnóstico de endometriose só quando ela for tentar engravidar, que ela não vai pode ser que ela não consiga engravidar, ela tem infertilidade. E aí, algum médico, depois de mais ou menos 7 anos que demora o diagnóstico de endometriose, vai pensar na endometriose para pedir o exame certo. Então, existe paciente com endometriose grave e que não sente nada. Então, é uma doença bem louca. Mas a gente tem que ficar alerta e o importante aqui é alertar vocês a pensarem sempre nessa hipótese e correr atrás. Porque, assim, eu estando na rede social e falando sobre isso, eu fico triste, porque as histórias se repetem, de mulheres implorando por um diagnóstico. A mulher já sabe tudo, assim, já aprendeu em todas as minhas lives sobre endometriose e ela não consegue ter o diagnóstico porque o médico não pede o exame. E um diagnóstico assertivo é o que vai mudar, de fato, a vida dessa mulher, né? Exatamente. Para fazer o tratamento correto. Então, Uau. é Que triste. aula, que podcast aula. Acho que foi uma aula cast. Eu estou bem encantada aqui, né? Eu, Nossa. não paro... eu fico assim, ó. Com certeza. Maravilhosa. Se vocês aí que se tiverem mais dúvidas, quiserem ir na rede social da doutora Michelle, o arroba dela tá marcado aqui. Vai lá, tem muito conteúdo sobre saúde da mulher que vocês podem aprender muito. A gente tá chegando a praticamente 1 hora de podcast.
assim, incrível. Querendo mais. De muita profundidade. Se a gente puder, a gente fica aqui ad eterno. Nessa reta final, a gente faz um jogo chamado Bate-Bola. A gente vai te fazer umas perguntas e você vai responder com a primeira coisa ou a primeira frase que vem na sua cabeça. E costuma ser bem interessante. Você falou que fez medicina, um dos principais focos era porque você queria ser bem remunerada. E com o seu primeiro salário, você fez o quê? Deus do céu. De cara, assim, né? Olha, eu posso falar exatamente, eu não vou lembrar, obviamente, mas eu lembro que eu gostava muito de uma marca aqui no Rio Equatori. Eu devo ter comprado, sei lá, uma calça do Equatori na época, não sei. Ele não vai lembrar, garotinho. Eu não vou lembrar. sei. Você nem sabe que marca é Não essa. sei, eu só sei. ri. Eu só ri. Nem gangue, né? Nossa, é melhor parar. É melhor a gente parar, vai revelar né? aqui a Senão idade, a a nossa revela- idade. Mas eu posso revelar a idade, 46 anos que eu tenho. Então, já tô bem mais, É isso lá aí. na frente de você. E uma música que te define? Uma música me define, eu não sei, mas as músicas que eu gosto são todas do Thiaguinho. Isso que eu ia falar. Agora o Thiaguinho. Tá ótimo, já mandou o Thiaguinho, tá ótimo. É, qualquer uma do Thiaguinho tá bom pra mim. Um ritual de beleza seu, diário. Olha, é até bom que ela é especialista em cabelo, talvez eu tome um esporro aqui, mas eu lavo o cabelo praticamente todos os dias. E assim, realmente tomar banho, passar o leave-in lá, o creme, né? Fazer lá. Eu não sou muito. Eu não tenho todas as técnicas. Não que é você sabe. assíduo de um cronograma capilar. Não. Mas aí eu faço. A gente vai conversar sobre isso. E deixa eu te perguntar, o seu cabelo pra você é o quê? Então, meu cabelo é a minha identidade, minha história. Desde a infância, minha ancestralidade. É sobre a minha filha também, que é cacheada. Então, agora, assim, meu cabelo tem muita força na minha personalidade, no meu dia a dia. E é um foco. Você sempre se aceitou enquanto cacheada? Não. Isso é importante. Na verdade, eu na infância, eu nem sabia, né, que era isso. Então, eu fui obrigada, vamos dizer assim, pela minha mãe a alisar o cabelo. Então, eu lembro que eu estudava, como eu falei, no colégio público, e sexta-feira era o dia de fazer o bob. Então, eu fazia aqueles bobs, ficava ali sentada, obediente, como eu sempre fui. Ela botava o secador, reposicionava o secador, o cabelo ficava com bob, depois eu dormia com touca. E aí eu ficava lisa a semana inteira. Então, eu só lavava o cabelo uma vez por semana, para ficar lisa. Porque a minha mãe fazia isso também, porque a minha avó fazia isso também, porque a minha tia fazia isso também. Então, nenhuma delas aceitavam, né, pela história delas, né, aceitavam o cacho. E eu fui nessa onda do alisamento. E nessa fase não era um alisamento mesmo, né, químico, mas depois eu fiz alisamento real, oficial. Naquela pasta branca, que eu nem sei mais o nome daquele negócio. Queimava mesmo a Queimava, cabeça. E aqui botava o secador, quando ia para o cabeleireiro, queimava a orelha, aquela coisa, aquela loucura. Todos os tipos de alisamento você passou. E aí, engraçado que a virada de chave são pessoas que chegam na nossa vida que né, Deus que deve botar mesmo, porque não tem explicação. Eu saí dessa vibração de alisar. Eu lembro, eu tava na piscina de um clube, a amiga do meu irmão falou assim, por que você não deixa seu cabelo natural, bota um creme? Eu nem sabia, né, leave-in. Isso eu devia ter, sei lá, 18 anos, mais ou menos. E aí essa pessoa não era minha amiga, mas ela falou isso e virou a chave. E aí eu voltei a ser cacheada nessa fase. Então, durante toda a faculdade, eu era cacheada. Eu fiquei cacheada a faculdade inteira. E a minha foto de formatura, eu sou cacheada. E depois da faculdade, chegou quem? A progressiva. A progressiva chegou na minha vida. Né? Aí minha mãe já é falecida, mas ela ainda era viva. Então, aí chegou com força total na minha vida progressiva.
Então, eu era aquela refém da progressiva, aí começava, né, a crescer e eu alisava, eu fazia a progressiva e durava, né, aquele tempo. Então, depois, né, dessa fase da faculdade, já como médica, eu voltei a ficar alisada. E aí, por decisão própria, né? Não Incrível. mais pela influência da minha mãe. E aí, eu engravidei em 2013, né, de 2012 para 2013. E aí, não ia passar química, até pelo meu filho, né? E eu suspendi a progressiva. E aí, eu fiz a transição na gestação. Transição forçada por A conta transição da gestação. forçada na gestação. E aí, eu consegui, né? Transição gestacional. Porque aí ficou aquela metade lisa. E aí, eu cortei, fiquei mais curta, né? E consegui fazer a transição. E depois que nasceu a Mariana, né? E a Mariana é muito cacheada. Assim, eu já não estava pensando em voltar a ficar lisa. E com a Mariana só foi para fortificar, né? Essa minha intenção de continuar cacheada para sempre. Porque eu imaginava toda essa pressão que eu sofri, né? Durante a minha infância. Mas isso é um papo tão, né, profundo para mim que eu conversava isso com a psicóloga. Porque eu também comecei a ter uma posição tipo assim, não vou deixar a Mariana fazer nada no cabelo. Vou meio que obrigá-la a ser natural. E aí minha psicóloga, ó, também não é assim. Ela vai ter o poder de Os próprios decidir desejos. lá na frente. Eu falei, peraí, eu não quero fazer... Eu acabaria fazendo o A que a mesma minha coisa. mãe fez comigo com ela, se eu obrigar ela também a ficar cacheada. Mas eu não quero ser a influência de estar alisada para ela, né? Sim. Perfeito. Então, isso é uma coisa que paira, assim, nesse mundo, né, dos cachos. Que paira para mim. E, assim, a gente tenta empoderar ela o máximo, né? Com essa questão do cacho, do cuidado Ser com o exemplo cacho. para ela, né? Exatamente. Muito Exatamente. legal. E se você fosse um pecado capital, você seria avareza, a gula, inveja, ira, luxúria, preguiça ou a soberba? Acho que gula. Porque a gente fala para as pessoas não comerem doce, né? Eu falo super na minha rede social, principalmente que tem endometriose. Mas a gente sabe que é difícil, né? É uma decisão difícil. Todos os dias você tem que decidir escolhas que vão ser favoráveis à sua saúde. Mas todo mundo gosta, né? Todo mundo Eu gosta. também gosto de comer. Todo mundo gosta. Meu lugar no mundo é? A minha casa. A minha Ai. casa com meus filhos. E o meu namorado. Uma experiência que você não pode morrer sem viver. Ai, viajar cada vez mais, assim. Tem já algum tem uma lugar? viagem já programada, já no meu caderno ali do impossível, porque eu comecei numa vibração de mentalidade há pouco tempo, eu não sabia Lei da nada sobre atração. lei da atração, Amo. A essas vibe, a coisas, de vibe. escrever o que você Uhum. quer. Mural dos sonhos, Então, visualização. Itália, ali, Costa Amalfitana, aquelas praias instagramáveis. Então lá, muito em Incrível. breve, não é? Logo ali, não. logo ali. Nesse ano, de preferência. Uau. Autocuidado é? Autocuidado é autoestima, é se amar, é se valorizar, é saúde também. Sem dúvidas. Perfeito. E o que não falta na sua bolsa? Batom. Inclusive, esse é lindo, amei. Maravilhoso. E o celular, né? O É. carregador de celular atualmente também, né, gente? Não A dá, não gente dá. esquece a bolsa, mas não esquece o celular. O carregador vai pendurado aqui. E quem é a Michelle e o que ela falaria pro mundo? Aproveita ali, ó. O que você falaria pro Quiser mundo também agora? deixar uma mensagem para os seus seguidores, para as mulheres que estão assistindo. Uau. Michelle é uma mulher que cresceu muito, assim, que era uma mulher medrosa, uma mulher que não tinha autoestima, uma mulher que se achava dependente, mas que se transformou, que teve uma virada de chave e agora sim, que tem autoestima, que quer empoderar outras mulheres, que quer ajudar outras mulheres a se descobrirem, a melhorar suas queixas, a entender que cada escolha, cada decisão que você toma tem um resultado.
Então, os resultados falam a verdade. Você tem que correr atrás. Você pode. Todo mundo que tá aqui pode crescer. Todo mundo que tá aqui pode realizar todos os seus sonhos. É só você colocar ali no papel, no computador e correr atrás que você vai conseguir. Eu estou conseguindo. E todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Nossa, maravilhoso. Que bate-papo delicioso. E a Paula tem um presente aqui. Eu Ai, adoro adoro. dar presentes, É. né, E John? eu adoro receber. Gente, essa linha aqui, olha o cabelo dessa mulher. Cacheado, né? Então, por isso, eu escolhi pra você a linha Curvas Mágicas. E pra quem não sabe, é uma linha que atende às necessidades dos cabelos com curvatura. E olha que incrível. Você falou que não é muito ligada nessa rotina de cronograma capilar. A linha Curvas Mágicas é enriquecida com fio cortex e rosa mosqueta. Isso lhe dá a oportunidade de tratar o seu cabelo em 2 fases. Tanto na fase de hidratação, quanto na fase de reconstrução capilar. Então, não tem mais desculpa pra não cuidar do cabelo. E a linha Uma completa, né? Amei, amei. completinha. Gente, Olha! eu preciso falar E desse tá na minha produto paleta aqui. também. Tá na sua paleta. Gente, esse produto aqui é incrível. Tanto você que está acostumado a utilizar curvas mágicas, fitomanga, 7 óleos, linha juba. Gente, isso aqui, nós precisamos ter esse produto na bolsa. Essa névoa, ela é pra iluminar os cabelos. Cabelo sem brilho, desvitalizado, um pouquinho de frizz. Isso aqui salva a vida das mulheres. Isso aqui é autocuidado. Amei, já Gente, amei. linha completinha pra nossa doutora maravilhosa. Olha que Continua linha linda. arrasando nos Gente. conteúdos, enorme, maravilhosa. É uma linha que tem Amei. shampoo, condicionador, creme de pentear, máscara de tratamento. Tem um soro revitalizante, que é pros dias que a gente acorda com o cabelo, a gente fica cacheado, às vezes acorda com o cabelo um pouco com frizz. Tá na correria, então ele revitaliza o cabelo. Ele tem um ativador de memória do cacho, é maravilhoso. Não sai da minha bolsa. E a névoa iluminadora é fantástica pra dar esse brilho. A gente que trabalha com criação de vídeo, tá ali nas redes sociais pra dar um up no Iluminar, brilho. né? Aquela iluminada nos fios. Iluminar, Ela é eu tenho perfeita. certeza que vai vir pra somar muito na sua rotina. Gente, muito obrigado, doutora Michele, pela sua amei, presença. amei demais. Eu amei. acho que valeria a pena um doutora Michele ponto 2 aqui com a gente. Aceito já, Pra aceito. gente falar sobre mais beleza, falar mais ainda sobre cuidado, né, Paula? Eu estou, assim, impactada. Muitas informações. Muitas informações. E eu sou da vibe de que informação liberta, informação salva. Exatamente. Então, gente, você, depois dessa aula aqui, dessa maravilhosa, vamos procurar ajuda, vamos procurar um atendimento médico. Às vezes, tudo que ela falou aí, você tá passando na sua casa. E, às vezes, com vergonha, você deixa de procurar uma ajuda profissional. Exatamente. E principalmente, a gente precisa caminhar para uma sociedade que tudo que é sobre a mulher não seja um tabu. A gente ainda vive numa sociedade muito patriarcal, que a sexualidade da mulher é tabu, que o cuidado da mulher é tabu, que muitas mulheres replicam esse patriarcado e não se cuidam pelas coisas que escutam, que limitam suas próprias vidas, né? Então, essa é a proposta desse programa, levantar discussões que não são faladas num espaço com muita base, com muito conhecimento. Doutora Michele, muito obrigado pela sua Obrigada a presença vocês, amei aqui com a demais. gente. Sigam ela nas redes sociais, muitos conteúdos que vão aprofundar muita coisa que foi falado aqui, que aqui a gente pincela, e mesmo pincelando foi de muita profundidade. Muita profundidade. Paula, obrigado por mais um episódio. Obrigada Foi a assim, vocês. fantástico, muito conhecimento. E você aí de casa não deixa de curtir, compartilhar, comentar. Estamos online em todas as redes sociais. O corte completinho no YouTube, mas também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e todas as outras. Então fiquem com Deus e até uma próxima. Até a próxima.